Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a destruição de micro-organismos pelo uso do calor. Então, a utilização do calor como um método de conservação dos alimentos tem aí como fundamento principal a destruição ou a supressão de micro-organismos nesse alimento. O calor ele vai desnaturar as proteínas, vai inativar as enzimas necessárias para o crescimento desses micro-organismos ou para o metabolismo desses micro-organismos, causando como consequência a lise celular, destruindo aí uma parte ou grande parte dos micro-organismos no alimento. Esses métodos utilizando o calor, geralmente, eles atingem aí os micro-organismos mesófilos e psicrófilos, deixando um pouco de lado aí os termorresistentes. Também vai criar condições inadequadas para a germinação de esporos ou para a multiplicação bacteriana. Claro que alterando o menos possível as características físico-químicas e organolépticas aí do produto alimentício. A temperatura em si ela não é um fator que atua de forma isolada, ela vai precisar de associação com outras, como o pH, atividade de água, os nutrientes necessários para o crescimento desses micro-organismos, mas ela é um fator determinante para a sobrevivência desses micro-organismos. Então, se a temperatura não estiver adequada, esses micro-organismos não vão conseguir sobreviver. De modo geral, os fungos e as leveduras elas não são termorresistentes, mas as bactérias, algumas aí, podem acabar sendo resistentes ao uso do calor. A ordem de destruição desses micro-organismos e esporos geralmente é logarítmica, ou seja, em uma temperatura X, no primeiro minuto, 90% dos micro-organismos serão eliminados. Num segundo minuto, 90% desses 10% que sobraram no primeiro minuto vão ser eliminados. No terceiro minuto, mais 90% dos 10 que sobraram no segundo minuto e assim sucessivamente. Ou seja, a gente percebe que lá no final é muito pouco provável que pouco provável não vai acontecer de chegar a zero o número de micro-organismos sobreviventes nesse alimento. Então, tem uma estabilização e uma diminuição considerável no tratamento pelo calor, mas nunca um extermínio completo desses micro-organismos. A destruição dos micro-organismos e dos seus esporos se dá sempre pelo binômio tempo e temperatura. Assim, o tempo necessário para destruir uma certa concentração de micro-organismos ou esporos vai estar em razão inversa à temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura que eu preciso usar, menor o tempo que eu vou precisar deixar essa temperatura agindo sobre esse alimento. Ainda o aumento da água, o pH, adição de açúcar, de amido e proteína pode alterar a resistência que esse micro-organismo tem à temperatura. Então, é importante sempre levar em consideração os produtos que estão sendo utilizados aí no processo. Alguns métodos são comumente utilizados, como a pasteurização, que não deve passar de 100 graus, ou a esterilização, que vai depender aí do produto, pode chegar a 140 graus entre 2 e 4 segundos. Um método bastante utilizado é o sous vide, que é a carne cozida lentamente no próprio suco, dentro de uma embalagem a vácuo, entre 65 e 95 graus. De uma maneira geral, esses produtos carnos eles passam por duas faixas de temperatura, que seria o aquecimento moderado entre 58 e 75 graus em carnes curadas, que destrói em parte, mas não todos os micro-organismos presentes no alimento. E o aquecimento mais intenso, que seria aí temperaturas superiores a 100 graus e são produtos considerados comercialmente estéreis. Lembrando que, nesse caso, algumas características físico-químicas e organolépticas do alimento podem ser perdidas, como aí a textura, o sabor, o odor, a cor, que é levada bastante em consideração na hora do consumo desses alimentos pelos consumidores.
Então, a esterilização pelo calor, a destruição dos micro-organismos pelo calor, tem que sempre levar essa máxima aí em consideração de que o produto tem que continuar agradável ao consumidor. É isso. Muito obrigada.